Está aí o fim de semana e o Ensaio Geral tem várias sugestões para si. Em Lisboa pode levar os mais pequenos a um concerto recheado de histórias que os vai ajudar a valorizar o ambiente. Se quiser dar um salto à Serra da Estrela este fim de semana, há visitas que celebram os 140 anos da primeira expedição científica àquele território. No Porto recordamos Manuel de Oliveira, com música em Serralves, e se estiver por Lisboa, conheça o programa do Festival Todos, que está na rua este fim de semana. Escolha também um curso do Centro Nacional de Cultura para fazer, escutando as propostas de Guilherme de Oliveira Martins. Nos cinemas poderá ver Paraíso, o novo documentário sobre o Brasil de Sérgio Treffaut. É um cartaz preenchido que temos para si. Seja bem-vindo ao Ensaio Geral. Está na rua mais uma edição do Festival Todos. Desta vez o festival estaciona na jovem freguesia lisboeta de Santa Clara, que juntou a Charneca e a Ameixoeira. Neste novo território, o festival explora com espetáculos, visitas guiadas, exposições e outras iniciativas a dimensão simultaneamente rural e urbana desta zona de Lisboa, onde vivem gentes de várias partes de Portugal e do mundo. Miguel Abreu, diretor do festival, explica que Santa Clara é uma zona ainda desconhecida de muitos. A freguesia de Santa Clara reúne desde 2013 os antigos lugares da Charneca e da Ameixoeira, dois territórios muito pouco conhecidos pelos lisboetas, que muitas vezes pensam que são na periferia da cidade, mas na realidade não são. Estão a 15 minutos de metro do Marquês de Pombal pela linha amarela, saindo na estação da Ameixoeira, mas tem esta barreira psicológica de ficar atrás do aeroporto, mas de facto é um território que sofreu grandes modificações, mistura pessoas de muitas e variadas classes sociais e também de muitas e variadas origens, nomeadamente de etnia africana e afrodescendentes e também bastantes comunidades ciganas, misturados com uma população burguesa que foi ocupando aquilo a que se chama hoje de Alta de Lisboa, mas que no fundo são estes territórios antigos, com mais de 500 e 600 anos, que são a Charneca e a Ameixoeira, nos registros paroquiais de Lisboa, onde coexistem então condomínios privados, prédios de luxo, com prédios de habitação controlada e social. Portanto, eu diria que é talvez o território mais eclético de todos aqueles em que o Todos, desde 2009, tem trabalhado. É em Santa Clara que este sábado e domingo o Festival Todos desenvolveu uma programação, apostando assim num território onde a cultura nem sempre está presente. No cartaz há exposições, visitas guiadas, espetáculos de teatro e música, oficinas e gastronomia para descobrir. Miguel Abreu destaca no sábado um espetáculo intitulado A Escola é Onde, na Escola Maria da Luz Deus Ramos, onde poderá também ver outro espetáculo. Um espetáculo de teatro da companhia belga Laica, que se chama Sopa de Batata, Sopa da Batata, mas é feito por uma atriz portuguesa e, portanto, falado em português, não em francês, e que fala sobre a fome e sobre a guerra e sobre a importância da batata e da sopa para a felicidade e para o encontro de pessoas de várias circunstâncias de vida. E é neste espaço desta escola, que é uma escola que vai ser demolida em 2023, que nós quisemos juntar as grandes questões que se prendem com todas estas crianças, por exemplo, refugiadas, que colaboram também com o Todos e que tiveram que aprender a habituar-se a uma nova escola no país que as acolheu, neste caso Portugal. Portanto, este universo escolar acaba por ser um universo para o qual agregamos o público no dia 18, com este espetáculo, Sopa da Batata, que começa às 12h30 e acaba com o serviço de uma sopa, e depois a seguir temos um almoço comunitário gratuito, com comida da Eritreia e também com comida de São Tomé. E a seguir temos uma série de possibilidades de visitar vários espaços da escola e refletir sobre o que é ou possa ser o modelo de uma escola comunitária, e é um projeto que eu acho muito interessante e que depois às 5h30 volta a repetir, que depois também no domingo, dia 19, se volta a repetir. Portanto, temos 4 sessões deste espetáculo, porque é um espetáculo consideramos muito importante e muito bonito e muito interessante, e gostaríamos muito que as pessoas o vissem. Na música, destaque para o concerto do Coro Infanto-Juvenil da Universidade de Lisboa, no Largo das Galinheiras, às 5 da tarde, no sábado, seguido de um espetáculo muito diferente e inesperado. Temos às 6 da tarde um concerto com o cantor cigano Diego El Gavi,
no Palácio da Quinta Alegre, que é também um momento muito simbólico da nossa programação, uma vez que coabitam neste território variedíssimas comunidades de ciganos e queremos, com este espetáculo, incluir a comunidade cigana na programação de todos de uma forma muito aberta e também uma oportunidade de entrarem pela primeira vez neste palácio do século XVIII, que foi todo reconstruído recentemente e que é um único exemplar reconstruído das quintas do século XVIII e XIX que pululavam por estes territórios da Charneca e da Amachoeira. No cartaz há também uma oficina de cinema para famílias, a reposição do espetáculo Aurora Negra, workshop sobre as origens do chá, uma exposição de fotografia de João Tuna e muito mais que poderá descobrir ao detalhe no site do festival em festivaltodos.com. Boa noite, boa noite. É si menor. Não deixa o samba morrer. Não deixa o samba morrer. Esta é uma das vozes que a câmara do realizador Sérgio Treffaut registou no seu mais recente documentário. Paraíso chegou esta semana às salas de cinema portuguesas e revela um retrato do Brasil. Mais de 40 anos depois de ter saído do país, Sérgio Treffaut regressou ao Brasil em busca do paraíso da sua memória. O Brasil é muitas vezes retratado como um novo mundo, como um paraíso. Eu, pessoalmente, como saí do Brasil quando era pequeno e fui reencontrar o Brasil, procurei encontrar algo que correspondia a isso e fui deparar com uma espécie de ilha num jardim público, que é o Jardim do Palácio do Catete, onde pessoas de 80 a 100 anos cantam melodias, canções que fazem parte do patrimônio nacional, cultural, uma espécie de ancestralidade de todos e que são muito comoventes para todos nós. Eu nasci no Brasil e deixei o país quando era adolescente. Voltei agora, após mais de 40 anos de ausência. Vim fazer um filme. Tentei reencontrar o que ficou de um país que eu guardava na memória. No Rio de Janeiro, Sérgio Treffaut registou estas vidas para quem a música tem efeitos terapêuticos. A música tem virtudes terapêuticas, a cantar, a convivialidade do cantar tem virtudes terapêuticas claras. Eu já tinha tratado isso em outro filme antes, no Alentejo, o Cante Alentejano em Portugal, mas o fado também tem essa virtude terapêutica. Muitos psiquiatras e etc. que receitam antidepressivos perderiam clientela e as farmácias perderiam venda de remédios se as pessoas passassem a se reunir e a cantar, porque é algo que as transforma por dentro. Neste filme, há personagens que falam da sua depressão curada. Fiquei feliz e consegui me realizar aos 80 anos quando vim para esse jardim cantar com as pessoas da minha idade, cantar e dançar e ser feliz. Então, sim, a música e as canções fazem em nós alguma coisa. Mas a vida destes brasileiros de idade avançada alterou-se com a pandemia de Covid-19. Eles já eram, antes da pandemia, quando eu escolhi filmar, uma espécie de ilha, sobreviventes de um mundo em desaparecimento. Com a pandemia e com a forma como a pandemia foi tratada pelo governo brasileiro, eles mais em extinção se tornam. Alguns morreram rapidamente logo no início da pandemia, ficaram à porta de hospitais e não tiveram sequer a possibilidade de ser tratados, outros mais tarde. E os sobreviventes hoje em dia, que são pessoas maravilhosas e lindas, para quem eu fiz uma projeção no Jardim do Catete, depois de todos estarem duplamente vacinados e que vieram de máscaras, não podem mais se reunir como se reuniam antigamente, cantar num jardim público como cantavam antigamente. A vacinação no Brasil não funciona com a mesma rapidez do que funciona em Portugal, não funcionou, e também é uma população que não tem aquela imunidade tão forte em que a vacina tem um efeito imediato. Então, eu filmei de fato algo que é um pouco como o Titanic antes do naufrágio. Eu e ele, nós dois juntos, é 200 anos quase. Eu vou cantar um sambinha um pouquinho mais velho do que eu. Gosto
que me enrosco de ouvir dizer. Uma visão do Brasil antes da pandemia, registada no documentário Paraíso, de Sérgio Treffaut, que já está nas salas de cinema. O realizador está, entretanto, a trabalhar no novo filme, A Noiva, que retrata o caso de uma jovem franco-portuguesa que deixou a família para fugir para a Síria e se casar com um jihadista. As árvores não têm pernas para andar. Por isso, as árvores não podem correr. O que quer dizer que se as árvores tiverem medo... Se quer ver um espetáculo para os mais pequenos, dos 3 aos 5 anos, temos uma sugestão para si. Este fim de semana e no próximo, o São Luís Teatro Municipal em Lisboa recebe um concerto recheado de histórias da autoria da pianista Joana Gama, com música original de João Godinho. As árvores não têm pernas para andar é um espetáculo centrado em 3 árvores: a cerejeira, o embondeiro e o sobreiro. São histórias para toda a família, explica Joana Gama. Durante o fim de semana é para famílias e é um concerto, um espetáculo que fornece uma série de material que depois pode ser explorada pelos pais ou pelos professores e que pretende mesmo ser um ponto de partida para essa exploração musical e artística, porque o espetáculo tem é interpretado apenas por mim, que vou contando as histórias, toco a música composta pelo João Godinho e mostro ilustrações do Francisco Eduardo. O espetáculo tem uma componente de educação ambiental, diz ao ensaio geral a pianista. A grande mensagem, talvez, do espetáculo é que as árvores são muito importantes para a nossa vida. E não só a beleza da cerejeira, que é admirada de uma forma impressionante no Japão, ou o embondeiro, que tem um superpoder que eu revelo no espetáculo, que ajuda os seres humanos, ou o sobreiro, que dá cortiça, que é usada para várias finalidades. A mensagem que eu quero passar é essa ideia que as árvores são importantes. E hoje em dia é importante passar essa mensagem às crianças, porque sabemos que, infelizmente, a construção desmesurada que existe por esse mundo fora não toma isso em conta, e é importante passar essa mensagem desde cedo. Joana Gama, a pianista que protagoniza o espetáculo concerto As Árvores Não Têm Pernas para Andar, sábado e domingo, com sessões às 11 e às 3 da tarde, e depois dias 25 e 26 às 3 da tarde no São Luís Teatro Municipal em Lisboa. Se tiverem medo, as árvores não podem fugir! Fazemos agora uma viagem no tempo, a 1881. Há 140 anos, realizou-se a primeira expedição científica à Serra da Estrela. A data é agora comemorada com diversas iniciativas este fim de semana, organizadas pelo município de Ceia, a Sociedade de Geografia de Lisboa e a plataforma História, Território, Comunidades. As celebrações pretendem evocar aquilo que então foi uma aventura por um território desconhecido, como conta Helena Pinto, da organização. Há 140 anos, um projeto inovador foi criado no âmbito de uma jovem Sociedade de Geografia de Lisboa, muito ávida de conhecimento, onde se congregavam inúmeros investigadores, cientistas, médicos das várias áreas disciplinares, e sai um projeto inovador, de facto, de conhecer um território que era pouco conhecido. Porquê é que este projeto se desenvolve? É porque estamos num período histórico de a medicina tentar obter também respostas naquilo que é a natureza e nos pressupostos entre as áreas da botânica, da flora, da meteorologia, cruzar com aquilo que é os saberes e a ciência médica, de obter respostas para a cura da tuberculose. Em agosto de 1881, um grupo de uma centena de especialistas explorou então a Serra da Estrela ao longo de 15 dias. Cruzaram saberes, cartografaram o território, palmilharam a serra mais alta de Portugal continental. José Conde, biólogo do Centro de Interpretação da Serra da Estrela, fala das descobertas que há 140 anos surgiram e a que hoje querem dar continuidade. Fizeram uma recolha da vegetação e da flora presente na Serra da Estrela, em particular nas zonas mais elevadas. Também no capítulo da zoologia houve uma colaboração muito importante do Fortânio Matoso dos Santos, que permitiu, em anos subsequentes, a realização de publicações também com novos dados sobre a fauna da Serra da Estrela, em Portugal, em particular, no que
ao grupo dos invertebrados e das borboletas diz respeito. É interessante também que algumas das espécies que foram então observadas e recolhidas e arborizadas, mais tarde viriam a ser reconhecidas como espécies exclusivas da Serra da Estrela, ou então como tendo, no âmbito nacional, uma distribuição muito restrita. Nesse sentido, a expedição contribuiu claramente para um melhor conhecimento da biodiversidade da Serra da Estrela, e esse é um trabalho que temos que dar continuidade. A assinalar o aniversário desta expedição, este sábado e domingo realizam-se várias iniciativas. Sábado há uma excursão às Penhas Douradas, domingo uma visita ao Parque da Saúde da Guarda, mas há mais, indica Helena Pinto, investigadora de História, Territórios e Comunidades da Universidade Nova. Este fim de semana vamos ter um enfoque muito especial naquilo que vão ser a afirmação dos grandes territórios senatoriais de montanha da Serra da Estrela. Começamos pela visita às Penhas Douradas. O percurso vai-nos levar por edifícios absolutamente emblemáticos, desde a Casa da Fraga até depois conhecermos os chalés. Vamos falar daquilo que é o modo de vida destes doentes, a singularidade da arquitetura sanatorial das Penhas Douradas, com a sua especificidade destes chalés, com as suas varandas de cura, estão colocados, encostados a maciços rochosos que os protegem dos ventos mais agrestes, e depois têm estas varandas de cura para o Vale das Éguas, com aquilo que era todo um enclave de proteção, de olhar a paisagem, mas sobretudo esta paisagem trazia os benefícios da parte climatológica para aquilo que é a ginástica respiratória destes doentes. Depois vamos descer das Penhas Douradas e vamos para Manteigas para visitar as termas, as Caldas de Manteigas, hoje um estabelecimento termal moderno do Inatel, e também com esta parceria e com a parceria da Escola Superior de Hotelaria e Turismo da Guarda, nós vamos ter a degustação de um almoço expedicionário que foi criado a partir de um menu de 1881 da expedição e foi reinterpretado por 3 chefes. E no domingo de manhã partimos para conhecer aquilo que é ainda o remanescente da estância sanatorial de Sousa Martins, na Guarda. Tal como há 140 anos se enfrentava a tuberculose, hoje a pandemia trouxe novos desafios e a Serra da Estrela continua a ser um território com benefícios a diversos níveis, diz José Conde. A existência na Serra da Estrela de vastas zonas selvagens, de vastas áreas de altitude, de um enorme contraste climático e a oportunidade de nós percorrermos essas áreas num silêncio por vezes quase absoluto ou quando muito interrompido pelo canto, pelo chorrear, pelo crepitar do vento. Portanto, tudo isso cria as condições para uma recuperação mental e, sobretudo, e isso é algo que eu sinto pessoalmente, para nos encontrarmos connosco próprios. Portanto, a montanha é um local, pela sua singularidade, pelos seus contrastes climáticos, um local muito especial da nossa geografia. E quem nos fala também desta expedição pioneira é Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura. A primeira expedição científica à Serra da Estrela aconteceu no ano de 1881, há 140 anos, com o objetivo de explorar com bases rigorosas uma área central e inóspita do país, coração da Beira Serra. O Dr. José Tomás Sousa Martins, professor da Escola Médica, chamava a atenção para as excelentes condições climáticas e naturais para o tratamento da tuberculose, de onde nasceram as casas de saúde da Guarda. Partiram de Santa Apolónia 42 expedicionários. Eduardo Coelho, diretor do Diário de Notícias, falava de toda a lã de um rebanho em cima de nós, além do revólver para os lobos e do tocinho para as víboras. 19 dias, 100 homens. Sousa Martins, entusiasta da expedição, ostentava um barrete de campino da sua alhandra. Hermenegildo Capelo, Luís Mouzinho de Albuquerque, Martins Sarmento, mas também quem preparara
essa viagem, Rodrigo Pequito, Jaime Batalha Reis, Joaquim de Vasconcelos. Guarda, ceia, manteigas ou penas douradas são as referências fundamentais. Estamos perante um conceito pioneiro do património científico e cultural com consequências que merecem ser devidamente recordadas. O Centro Nacional de Cultura lança 3 cursos livres de grande atualidade. Lições da Pandemia, coordenado por Maria Eduarda Gonçalves e Paula Globato Faria, com 6 sessões aliciantes. O que é um vírus? 2 pandemias, a pneumónica e a Covid-19, impactos da pandemia nas sociedades contemporâneas, novos riscos, que transformações sociais, economia política da pandemia, a pandemia e o Estado de Direito e pandemia, saúde e sociedade, com Manuel Sobrinho Simões. Haverá ainda um segundo curso para o tema Grandes e Pequenas Narrativas Museológicas, uma breve história dos museus, com coordenação de Fernando António Batista Pereira. E um terceiro curso sobre Rafael Bordal Pinheiro, o humor ao serviço dos seus valores, com coordenação de João Alpuim Botelho. A finalizar, refiro a publicação de 2 livros na rentrée. De António Lobo Antunes, a Dom Quixote publica as Crónicas, uma seleção feita a partir de mais de 400 textos publicados em 5 volumes, a que se juntam 9 crónicas inéditas em livro. De António Pinto Ribeiro, as edições Afrontamento publicam Novo Mundo, Arte Contemporânea no Tempo da Pós-Memória, uma reflexão necessária e atualíssima. Este domingo completam-se 90 anos sobre a primeira projeção pública do filme Douro Faina Fluvial, de Manuel de Oliveira. A assinalar a data, no Auditório de Serralves, no Porto, a Casa do Cinema Manuel de Oliveira apresenta às 7 da tarde um cineconcerto de uma banda portuguesa que gravou um álbum dedicado ao cineasta. Os Sensible Sockers estão a editar o seu 4º disco de originais. Manuel é um álbum onde a banda recria uma banda sonora para os filmes de Oliveira, Douro Faina Fluvial e O Pintor e a Cidade. Cantiga da Ponte é o single do disco com que fechamos hoje o ensaio geral, que teve sonorização de José Luís Moreira. Para a semana, o ensaio geral vai levá-lo até ao Teatro Nacional Dona Maria II para saber tudo sobre o arranque da nova temporada. Até lá, boa noite e bom fim de semana.